bem-vindos a mais um vídeo da série Descomplicando a Kabbalah. Eu sou Sérgio Battarelli. O tema do vídeo de hoje, guerra psicológica. Guerra psicológica entre Jacó e Esaú. Então vamos lá. Jacó ficou assustado o suficiente para buscar a paz em vez da guerra, dos ensinamentos do Rabino Shimon Bar Yochai. As primeiras palavras de Jacó instruiu seus mensageiros a dizer a Esaú e fornecer uma lição importante ao lidar com inimigos, ou seja, nos forneceu uma lição importante para lidar com inimigos. Deixe-os, ou seja, deixe os inimigos com medo. O Rabino Yehudá disse: o que viu Jacó, isso o fez transmitir a mensagem a Esaú que ele tinha vivido com Labão. Ou seja, Jacó fez questão de mandar uma mensagem para Esaú dizendo que ele tinha vivido com Labão, ou Lavan em hebraico. Que efeito essa mensagem que ele enviou deveria ter sobre Esaú? Então, qual o efeito que ele imaginava que ia ter sobre Esaú essa mensagem? E essa mensagem aplacaria os sentimentos de Esaú? Pelo contrário, era conhecido em todo o mundo que ninguém conseguiu salvar-se do ardiloso Labão, o aramita. Ninguém conseguia escapar do mau caratismo de Labão, da vingança de Labão. Quando ele queria destruir alguém, ele destruía. Então, o Jacó mandando essa mensagem, ele ia estar dizendo que, olha, cuidado, que eu também não sou tão fraco assim. O próprio nome aramita em hebraico, Arame, pode ser rearranjado para soletrar a palavra Ramai, que significa vigarista. Labão, ou Lavan, branco ou puro. Então o nome de Labão era famoso e que todos sabiam que ele sempre parecia ter intenções puras, mas tinha planos ocultos, desonestos que enganariam e prendiam suas vítimas, mesmo que essas vítimas fossem avisadas. Ele era uma pessoa muito perigosa e desonesta. Ele era um feiticeiro que lançava feitiços e um mestre mágico, um mestre da magia. Ele era o pai de Beor, que era o pai de Balaão, que odiava os judeus. Assim está escrito: Balaão, filho do feiticeiro Beor. Você acha isso em Josué 13, versículo 22. Lavan, o Labão, foi e aprendeu feitiçaria e magia mais do que qualquer outra pessoa em sua geração. E mesmo com tudo isso, ele não poderia fazer nenhum tipo de mal a Jacó, mesmo que ele quisesse causar sua destruição de várias maneiras diferentes, como está escrito: um aramita tentou destruir meu pai. Deuteronômio 26, versículo 5. O Rabino Abba disse: o mundo inteiro sabia que Labão era o chefe de todos os que aprenderam feitiçaria e magia, e quem ele quisesse destruir com sua mágica era incapaz de escapar dele. Ou seja, quem o Labão decidisse destruir com a sua magia não conseguia escapar disso. Tudo o que Balaão sabia foi recebido dele, e é dito de Balaão, quando Balaque mandou amaldiçoar Israel: pois eu sei que aquele a quem você abençoa é abençoado, e é abençoado já, e aquele a quem amaldiçoares será amaldiçoado. Números 22, versículo 6. Os sábios apontam que a gramática desta frase em hebraico mostra que quem ele abençoou já foi abençoado. Ou seja, ele podia discernir uma pessoa que tinha uma bênção reservada e fingia abençoá-la. O que quer dizer isso? O Labão sabia, ele conseguia perceber ou enxergar no mundo espiritual
e via que essa pessoa tinha uma bênção que ia descer. E aí ele aproveitava e fingia abençoá-la, e essa bênção ia descer de qualquer jeito, e ele enganava a pessoa. Quando a bênção se tornasse realidade, ele exigiria sua parte, ou seja, seu dinheirinho. Quando ele amaldiçoou alguém, no entanto, sua maldição entraria em vigor. Todo mundo tinha medo de Labão e sua feitiçaria. Assim foram as primeiras palavras que Jacó enviou a Esaú, seu irmão. Vivi com Labão. Ele quis dizer o seguinte: se você diz que foi apenas por um mês ou um ano, não é assim que foi. Foi mais que isso. Pelo contrário, eu fiquei com ele até agora. Fiquei 20 anos com ele. Se você disser que eu saí de mãos vazias, esse é o motivo para adicionar que eu tinha boi e burro quando eu saí. Estes são os dois representantes do julgamento severo. Quando eles se reúnem, eles só fazem isso para causar danos ao mundo, ou seja, o boi e o burro se reúnem, eles só se fazem isso para causar danos ao mundo. A riqueza de presentes foi a prova do fato de que ele conseguiu dominar Labão. Jacó usou a forma singular das palavras, ou seja, boi e burro, em vez de gado e burros, para mostrar a Esaú que a manifestação física da riqueza de presentes que ele estava dando era uma prova do fato que ele conseguiu dominar Labão. Presente que ele estava enviando para Esaú. O boi é o principal exemplo da causa dos danos no Talmud, e o burro simboliza impureza e luxúria. Quando a força do boi é aproveitada para a teimosia de um burro, os danos são causados ao mundo. São forças arquetípicas que representam um poder desenfreado e egocêntrico. E esta é a razão pela qual está escrito: você não deve arar com um boi e um burro, ou seja, colocar no arado um boi e um burro ao lado. Está em Deuteronômio 22, versículo 10. Uma vez que tudo o que fazemos neste mundo influencia os reinos espirituais, juntar essas duas forças fortalece suas contrapartes, as contrapartes espirituais, e, portanto, isso é proibido. As palavras do versículo citado são: eu tenho um boi, um burro, rebanhos e servos e servas. Tendo analisado o boi e o burro, o Rabino Abba agora olha para as outras três categorias e observa que Deus feriu-os na noite do assassinato do primogênito no Egito, ou seja, na noite da morte dos primogênitos. Rebanhos e servos e servas representam as coroas inferiores que o santo abençoado, seja ele, feriu o Egito para libertar os judeus. E como está escrito: o primogênito dos animais e o primogênito dos cativos e o primogênito da serva. Você acha isso em Êxodo 12, versículo 29 e Êxodo 11, versículo 5. Essas três forças representam as sefirot inferiores da impureza. Todas elas são cativas da sefirá superior de Givurá. Note que quando eles são cativos para seu mestre, ele, por sua vez, é capturado por eles. Ele tem deveres e responsabilidades que fluem de sua propriedade e, portanto, na verdade, eles também o possuem. Deus feriu essas forças como um prelúdio para libertar Israel das garras do faraó. Jacó mencionou-os a Esaú, ou seja, Jacó menciona isso na mensagem para Esaú, para sugerir o fato de que esses poderes também eram subservientes a ele, Jacó. Ou seja, Jacó estava mandando uma mensagem do poder espiritual dele.
Então Esaú ficou com tanto medo de Jacó quanto Jacó tinha medo de Esaú. Imediatamente ao ouvir isso, Esaú ficou com medo e partiu em direção a ele para fazer as pazes entre os dois. Esaú então ficou com tanto medo de Jacó quanto Jacó tinha medo de Esaú. Então a balança equilibrou. Note que Jacó representa a Sefirá de Tiferet, que combina com os dois opostos e representa a verdade. Aqui Jacó disse a verdade. Perdão. Ele possuía tudo isso. Suas palavras, no entanto, tinham um duplo significado. O ímpio Esaú, como Jacó previu, relacionou-se com essas palavras de dentro de seu contexto cultural de idolatria e superstição. A estratégia funcionou e Esaú ficou assustado o suficiente para buscar a paz em vez da guerra. Com isso, eu encerro o vídeo de hoje. E essa foi a intenção que deu certo, foi a principal razão de Jacó enviar os mensageiros e a mensagem ser específica. Vou ficando por aqui, um grande abraço, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.